Começará em breve. Miriam, você pode disponibilizar os... Posso. Agora, durante a palestra, eu vou disponibilizando tudo, tá bom, Caio? Tá certo. Já está gravando, Aristel. É que esse momento aqui é um momento de permitir a entrada, né? Mas não é problema. Inclusive, essa telinha da entrada aí não fica registrada na gravação, não. Pelo menos até onde a gente tem essa experiência. Eu estou com os slides aí apresentando, vocês estão vendo? Sim, Aristeu. O som tá bom, a imagem tá boa, tá tudo bom. Ótimo. Então, bom dia a todas e todos, né? Meu nome é Aristeu Vieira da Silva, eu sou professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e coordenador do Grupo de Pesquisa Zonal de Saúde Pública, professor também do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES, ao qual agradeço pelo convite, né, desse momento, a gente poder compartilhar um pouco desses conhecimentos que a gente tem, tido a oportunidade, né, de trabalhar nesses últimos 25 anos. O ano passado eu completei 25 anos que trabalho com a pesquisa e o diagnóstico, principalmente, da toxoplasmose e desse parasito chamado Toxoplasma gondii. Então, eu agradeço a oportunidade que o programa me dá para falar sobre um tema que me é muito sensível, né, por conta da minha formação, e de participar desse simpósio nesse momento, né, eu acho que é uma oportunidade muito legal. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre essa questão que eu trago aqui para vocês, que é a questão dos animais silvestres domésticos como marcadores da contaminação ambiental pelo Toxoplasma gondii e os resultados aqui do nosso grupo de pesquisa com relação a esse tipo de estudo. Essa apresentação, eu vou fazer um início falando um pouco, né, a gente provavelmente tem um público variado, e como isso vai ficar gravado, eu acho importante a gente fazer algumas pontuações sobre quem é esse protozoário, né, então já chamando a atenção, o Toxoplasma gondii é um protozoário, como é que ele foi descrito na literatura, eu acho que isso é um detalhe importante, até por conta dos animais silvestres, e qual o impacto desse parasito, porque é um parasito, então ele tem uma relação ecológica que denota um prejuízo para o seu hospedeiro, diferente da maior parte das espécies, né, que fazem relação, né, que a maior parte das espécies, talvez, pensando em todos, né, pensando em vírus, pensando em bactérias, pensando em algas, pensando em fungos, elas têm uma relação, se não benéfica, pelo menos equilibrada e que não geram prejuízo. Quando gera prejuízo, a gente tem a definição do parasitismo, né? E o Toxoplasma gondii é um parasito estrito sensu e a gente vai colocar toda essa questão. Então, a primeira parte da apresentação que eu vou fazer hoje para vocês é justamente sobre o impacto, sobre essas questões mais gerais e o impacto que esse parasito pode ter para o ser humano e para os animais, certo? E eu chamo a atenção do ser humano porque é uma zoonose, né, e ela pode ter um impacto muito grande. E por se tratar de uma doença crônica, ela muitas vezes passa desapercebida, tá certo? E aí a gente vai falar sobre tudo isso hoje e, mais ao final, então, colocar os principais trabalhos com relação, e que chamam a atenção nessa relação que o título dá, né, desses animais como marcadores da contaminação ambiental pelo T. gondii, e vamos ver o porquê que isso é importante no ciclo desse parasito e enquanto causador de doença que ele é. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, gente, nesse primeiro slide, uma coloração, né, chamada guinça, de um grupo de células do pulmão, tá? Então, aqui vocês veem o núcleo de uma célula, ó, tá? Aqui os limites de uma célula. E aqui, ó, estou circundando aqui com o ponteiro do mouse,
uma série de pequenas células, ó, o núcleo, ó, o citoplasma, né, reunidas no que já se chamou pela literatura de pseudocisto. Esse aqui é o Toxoplasma gondii, gente. O Toxoplasma gondii é um protozoário que foi descrito pela literatura pela primeira vez em 1908, num artigo que saiu em 1908. Num artigo publicado por 2 pesquisadores franceses que trabalhavam no Instituto Pasteur da Tunísia. O interessante é que esses pesquisadores eles estavam buscando reservatórios naturais da leishmania, né, que já era, desde o final do século XIX, estudada como uma doença importante, né, no Velho Mundo. Ainda não se tinha muitas notícias dessas pesquisas no Novo Mundo. Então, Nicole e Mansur encontraram num pequeno roedor do norte da Tunísia, chamado Gondii, o Ctenodactylus gondii, esse protozoário. E o primeiro nome que eles deram para esse protozoário foi justamente Leishmania gondii, né, porque foi achado no Gondii. Mais tarde, eles perceberam que não era Leishmania e que se tratava de um novo protozoário na descrição pela ciência, né. Isso, eles fizeram um trabalho em 1907, descobriram isso, publicaram em 1908, e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, um pesquisador italiano que trabalhava em São Paulo, chamado Alfonso Splendori, também descreveu o mesmo protozoário em coelhos. Então, num animal que naquele momento já eram coelhos domésticos, né? Então, já na sua origem, se determinou que o parasito poderia aparecer tanto em animais domésticos quanto em animais silvestres, né? E o nome dele, o nome taxonômico dele, né, Toxoplasma gondii, vem justamente do seu hospedeiro primário aí, né, nessa descrição, que foi o Ctenodactylus gondii do norte da Tunísia. Muito bem. Essa forma que vocês estão vendo aqui, o toxoplasma, de certa maneira, ele tem um ciclo complexo que a gente precisa examinar para entender o porquê é tão importante estudar, por exemplo, em outros animais, e o porquê essa relação com o solo, né, que eu chamo a atenção no título. Então, esse protozoário, ele é um protozoário que nos hospedeiros, na maior parte dos hospedeiros, ele se multiplica de uma forma assexuada. Então, esse estágio parasitário que vocês estão vendo aqui, né, veja que ele está dentro de uma célula de um hospedeiro, né, provavelmente aqui um camundongo. Essa é uma foto que a gente fez no nosso laboratório. Esse estágio aqui é o chamado taquizoído. O taquizoído, ele é típico da infecção aguda. O que isso quer dizer? Logo que o animal se infecta, poucas horas depois, começam a aparecer nos órgãos desse animal essa forma parasitária. E o nome chama atenção pela forma de reprodução dele. TAC quer dizer rápido, né? Então, ele é um protozoário que, nesse estágio, ele se reproduz muito rapidamente. Um ciclo de reprodução de mais ou menos 6 horas, né? E aí ele condiciona o seu principal efeito patológico. Ele, na verdade, ele se reproduz intensamente nessa fase inicial até romper a célula do hospedeiro, tá certo? E aí isto vai se traduzir, do ponto de vista patológico, em necrose, né? Porque ele vai matar a célula do hospedeiro em uma aparência macroscópica, vai destruir o tecido do hospedeiro num processo patológico, normalmente traduzido por uma necrose, tá certo? Existem outros mecanismos, né? Mas do ponto de vista fisiopatológico, é principalmente isso que ele faz, né? Agora, uma questão interessante na infecção pelo Toxoplasma gondii é que ele tem mais ou menos, né, os cálculos moleculares que são feitos pela análise dos relógios moleculares, é que ele, na forma como a gente conhece ele hoje, ele tem cerca de 10 mil anos, né? Então, o ancestral mais recente dele tem apenas 10 mil anos. E apesar de estar há pouco tempo, né, provavelmente esses mecanismos vêm dos ancestrais, mas ele é um parasito muito bem, né, a gente considera muito bem adaptado aos seus hospedeiros, e os hospedeiros também, né? Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, na maior parte das vezes, a infecção pelo toxoplasma, ela não gera uma doença
grave, né? Inclusive no ser humano, né? A gente vai discutir para alguns animais com relação a isso. Então, o que acontece do ponto de vista do ciclo do parasita? Ele invade as células, começa a se reproduzir muito rapidamente, mas isso é, obviamente, sinalizado para o sistema de defesa, né? Seja do ser humano, seja de um mamífero, seja de uma ave. Aí eu já falo um pouco da maior parte dos hospedeiros. Então, ele é um parasito que ele é capaz de infectar virtualmente qualquer mamífero e qualquer ave, né? Os animais homeotérmicos. Então, ele se reproduz intensamente nesse primeiro estágio, chamado taxoíto, só que com o surgimento de uma resposta efetora do sistema imune, ele não briga, ele não vai para o pau, certo? Ele passa a se reproduzir mais lentamente, ele tem uma série de modificações aí na sua expressão gênica que fazem com que ele passe a se reproduzir de uma forma mais lenta. E aí, dentro da célula do hospedeiro, ele continua se reproduzindo de uma forma lenta, formando grandes conjuntos de parasitos que podem ter milhares de bradizoítos. Então, ele passa para um segundo estágio nos seus hospedeiros, que são os chamados bradizoítos. Brad, lento. Então, é um parasito que nessa fase vai se reproduzir lentamente. E ele gera uma... Só um minutinho, gente. Todo mundo está ouvindo aí direitinho, né? Sim, Aristeu. Tá, né? Me deu aqui uma paura de que vocês não estivessem ouvindo, desculpa. Então, ele vai gerar, nessa fase de reprodução lenta, um cisto, né? E uma parede cística que o deixa, de certa forma, isolado do sistema imune, certo? Então, vejam que estratégia, que a gente chama de estratégia de evasão, né? Do parasita. Ele estava se reproduzindo muito rapidamente, com o taxoíto, destruindo células, o sistema imune passa a atuar sobre esse parasito, e aí ele passa a se reproduzir lentamente, e nesse processo, ele cria uma cápsula em volta de si, que ela o deixa, de certa forma, isolado do sistema imune, e aí ele pode permanecer nos órgãos desses animais e do ser humano por longos períodos de tempo. Hoje a gente considera que virtualmente um animal ou uma pessoa que se infecta pelo Toxoplasma gondii, ele vai guardar essa infecção em si durante a vida toda, tá certo? Aonde? Né? Então, existem alguns sítios de infecção preferenciais na fase crônica da doença, ou seja, na fase em que ele se apresenta na forma de cistos teciduais com bradizoítos. Essa fase vai se localizar principalmente na musculatura e, no caso dos roedores e do ser humano, e por que não também de algumas aves que a gente tem estudado mais, nos tecidos do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso central, o próprio olho, né? Na retina, principalmente, e isso vai gerar possibilidades de algumas lesões e algumas doenças relacionadas à infecção pelo toxoplasma, tá certo? Então, a gente viu aqui, ó, o taxoíto, nesta outra foto aqui, que também é uma foto do nosso laboratório, o que vocês estão vendo aí é um cisto tecidual. A gente pegou o cérebro de um camundongo que estava infectado por Toxoplasma gondii, ele veio a falecer, então a gente faz um squash, a gente pega esse cérebro, esmaga uma lâmina, né, e aí a gente pode ver aqui, ó, sem coloração, né, eu estou contornando aqui, ó, o cisto, olha que interessante essa parede aqui, ó, do cisto de toxoplasma, e cada uma dessas pequenas estruturas aqui, ó, e aqui tem centenas ou milhares, são os bradizoítos de Toxoplasma gondii. Então, vejam só, nessa fase aqui pode ser a vida inteira do animal. Ele vai apresentar esses cistos na musculatura ou no sistema nervoso central, principalmente. Isso não quer dizer que não possa ter em outros órgãos, mas vai ser principalmente na musculatura e no sistema nervoso central. Por que eu estou chamando a atenção disso? Quando o ser humano, né, ou um animal carnívoro, se alimentar dos tecidos de um animal que tenha um cisto desse, ele pode se infectar pelo Toxoplasma gondii. Porque esse bradizoíto que está aqui, ó, e essa cápsula de cisto, na hora que ela passar pelo estômago, o ácido vai atuar sobre essa cápsula e vai romper.
Aí os bradizoitos saem no intestino, eles vão invadir as células do intestino, vão começar a se reproduzir, e aí esse animal nunca viu, né, essa pessoa nunca viu toxoplasma, o sistema imune dela não conhece aquele bicho ainda, né, aquele protozoário. E aí esse protozoário passa a se reproduzir rapidamente, ele se transforma de bradizoito em taxoito. Então aqui a gente tem uma forma de infecção pelo Toxoplasma gondii também, muito importante, né? Então a gente tem que ficar atento que o consumo de determinadas tecidos de determinados hospedeiros podem também gerar infecção pelo Toxoplasma gondii em animais carnívoros ou onívoros, tá certo? Então esse é um dado interessante. Então esse aqui é o cisto tecidual. Outra foto do cisto tecidual, lá do CDC, do Centro de Controle de Zoonoses, perdão, do Centro de Controle de Doenças de Atlanta. Então, ó, cada estruturinha dessa aqui é um bradizoito, olha a cápsula, né, que protege ele do sistema imune. E, finalmente, gente, uma coisa extremamente importante, que daí a gente vai começar a entender por que o solo pode ser muito importante na infecção dos animais e do ser humano pelo Toxoplasma gondii. Em 1921, saiu um artigo de um pesquisador chamado Yanko, que chamava a atenção da toxoplasmose ocular. Então, como o parasito pode formar cistos, e esses cistos ficarem na retina de um paciente humano, por exemplo, essa pessoa pode ter problemas oculares, né? É uma das questões mais importantes, assim, do ponto de vista clínicos da toxoplasmose humana e da toxoplasmose no gato, por exemplo. O gato também tem toxoplasmose, o gato doméstico, esse que a gente tem em casa. Ele percebeu esse cisto, foi o primeiro relato em seres humanos. Mas até 1970, né, a gente já tinha uma ideia de como os animais carnívoros e onívoros se infectavam. E ninguém atinava ainda como é que os herbívoros, que também eram muito frequentemente infectados, poderiam, né, adquirir a infecção pelo Toxoplasma gondii. Até que dois pesquisadores, um indiano, trabalhando nos Estados Unidos, e um americano, os doutores Dubey e Frankel, que eu tive a grata oportunidade de conhecer alguns anos atrás, eles descreveram esse estágio que eu estou mostrando para vocês aí na tela, tá? O Toxoplasma gondii, na verdade, ele é um parasita dos felídeos, tá certo? Dentro do grupo do filo que ele se organiza, né, o filo apicomplexa, ele está num grupo, numa família chamada Sarcocistidae, aonde a gente encontra diversos parasitos com um ciclo muito semelhante ao dele, né? A gente poderia traduzir o Toxoplasma gondii como sendo uma coccidiose, então aí veio um nome novo, né? Então tem um grupo de parasitos intestinais que são chamados de coccídeos, uma coccidiose do gato, ou dos felídeos, né? Porque todos os felídeos podem albergar esse estágio do Toxoplasma gondii, que é um estágio muito especial, que é o oocisto, tá certo? Na verdade, o estágio que vai estar lá dentro do oocisto, ele está aqui embaixo. Estão vendo uma célulazinha aqui, ó? Esse aqui é o esporozoito. Então, o que acontece? Imagine que tem um ratinho que está infectado com Toxoplasma gondii, que nem esse aqui, ó, que estava com esse cisto tecidual, tá certo? Ele está lá dando bobeira, né? E isso é muito frequente. Existem trabalhos hoje que indicam que a infecção crônica pelo Toxoplasma gondii altera o padrão de neurotransmissores, né? E alguns animais, por exemplo, né, os roedores, eles têm alteração de comportamento com relação a quando estão infectados pelo Toxoplasma gondii. Essa é uma hipótese que surgiu alguns anos atrás, chamada da hipótese da manipulação. Ela não está restrita ao Toxoplasma gondii, ela é colocada para uma série de outros parasitos, onde o parasito faz a indução de determinadas alterações no seu hospedeiro para facilitar a sua transmissão. Claro que a gente sabe que isso é um processo de coevolução que leva
a esses padrões, né, de comportamento que se refletem, inclusive, em alterações de neurotransmissores. É interessante que existe uma série de trabalhos sobre isso, e uma das coisas que acontece num roedor cronicamente infectado pelo Toxoplasma gondii é que ele aparentemente perde, por exemplo, um medo, né, que ele tem, que é inato, à urina do gato. Então, isso já foi determinado, inclusive experimentalmente. Roedores cronicamente infectados pelo Toxoplasma gondii, diferente daqueles não infectados, eles deixam de temer o cheiro da urina do seu principal, talvez, né, predador. E isso é interessante, porque daí levanta a hipótese de que com isso facilitaria a transmissão do Toxoplasma gondii para o felídeo, né? Então, tudo isso merece uma série de críticas, mas é uma hipótese minimamente interessante. Então, o que acontece, gente? Se um felídeo, né, um gato doméstico, por exemplo, ingerir o cisto tecidual que está no roedor, o que vai acontecer? Esse cisto tecidual vai liberar os bradizoídos lá no intestino, exatamente como acontece em qualquer outro hospedeiro. Esses bradizoídos vão invadir, né, as células epiteliais do intestino do gato e vão fazer o resto do ciclo que fazem no que a gente chama de hospedeiros intermediários. Só que, nos felídeos em especial, alguns desses bradizoítos, eles vão se modular, eles vão passar a se reproduzir de uma forma diferenciada e vão fazer um ciclo interepitelial. No final desse ciclo, que é um ciclo que conduz à formação de gametas, então um gameta, entre aspas, masculino e um gameta, entre aspas, feminino, vai haver a fusão desses gametas num ciclo, então, sexuado, formando os oocistos, que são essas células que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, no intestino do gato, nesse momento, vai haver liberação de oocistos não esporulados. E esse é um detalhe muito importante. Oocistos não esporulados são oocistos incapazes de infectar outros hospedeiros, tá certo? Esse oocisto, que nessa foto da esquerda aparece não esporulado nas fezes de um gato, que está eliminando o oocisto, resultado da reprodução sexuada do Toxoplasma gondii, que só ocorrem nos felídeos, desculpem, no ambiente, a partir de algumas condições favoráveis e na presença de oxigênio, eles vão esporular. E aí vão formar 2 esporocistos, como a gente vê aqui, ó, e cada esporocisto desses aqui, gente, tem 4 células como essa aqui, ó, 4 esporozoídos. Esse oocisto esporulado, e essa esporulação só vai acontecer no ambiente, gente, é que vai ser responsável pela infecção dos animais, tá certo? E pela contaminação do solo. Então, com isso, a gente falou até agora dos principais estágios do parasito, né? Então, só para lembrar, taxoítos, bradizoítos em cistos teciduais nos tecidos, então, né? E oocistos que podem estar nas fezes do gato não esporulado, ou dos felídeos, né? Ou, eventualmente, não, já esporulados no ambiente. Então, e isso vai levar de 3 a 5 dias, né? Então, isso é um detalhe muito importante, né? Quando o gato defeca, mesmo que contenha oocisto, aquilo ali não é infectante ainda. Ele precisa passar, pelo menos, cerca de 3 dias no ambiente. E aí ele vai esporular, aí ele é infectante. Então, esse é um detalhe importante na prevenção no ambiente doméstico, por exemplo. Quem tem gato e pensa nisso, é você retirar as fezes, né, dessa condição e fazer a eliminação adequada dessas fezes para que elas não possam esporular. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, porque também não é para meter o medo em ninguém, né, apesar do que a gente vai mostrar também, que eu acho que é importante a gente fazer alguns alertas. Bom, vamos fechar o ciclo para a gente entender como é que tudo isso se junta? Então, o nosso principal foco aqui é o felídeo, né? Eu botei um gato aqui, mas pode ser qualquer felídeo. E o gato doméstico, ele tem uma importância muito grande nesse processo, né? Porque, afinal, ele tem uma capacidade de adaptação a novos ambientes muito grande. Então, a gente precisa comentar isso, porque apesar de ser um animal de estimação,
em alguns ambientes, ele é um problema seríssimo, como uma espécie introduzida, né? Então, em locais em que não há controle da população de gatos, seja ambiente natural, com os eventuais hospedeiros ou competidores, predadores ou competidores que esses gatos podem ter, seja em ambientes urbanos, por exemplo, eles têm uma capacidade de reprodução muito grande, né? E podem contribuir com o aparecimento de algumas infecções importantes. E não só isso, né? O gato é um predador, né? Então, a gente sabe que existem trabalhos indicando o declínio de populações de outros animais, principalmente de aves, e às vezes aves silvestres, em função da introdução de gatos em determinados ambientes. Eu não sou um especialista nessa questão ecológica, propriamente dita, mas é um alerta que existe em alguma literatura e que, se for efetivo, a gente precisa ter atenção nisso, né? Eu chamo a atenção disso, gente, porque os animais, principalmente os animais domésticos, e vivendo no ambiente urbano, eles precisam ser controlados, né? Com uma atenção especial para o bem-estar desses animais, a gente está no mês do bem-estar animal, né? Mas a gente precisa ter consciência de que algum controle tem que haver, né, efetivo dessas populações, né, para que não haja um desbalanço, uma desarmonização nesse processo. Então, me perdoem aí a digressão, mas o gato é o nosso principal foco. Por quê? Porque o gato é o hospedeiro definitivo do Toxoplasma gondii. Então, o ciclo interepitelial, ele é presente só nos felídeos, né? E como resultado disso, o felídeo vai eliminar o oocisto nas fezes. O oocisto nas fezes, e aí agora no solo ou na água, né, em qualquer substrato ambiental, ele tem a chance de esporular. E uma vez esporulado, ele pode atingir outras espécies, né? E isso é muito importante, porque coloca o foco nesse animal, ou nesses animais, né, os felídeos, como sendo os principais, ou os únicos, na verdade, disseminadores ambientais do Toxoplasma gondii, tá certo? E por algumas características do oocisto que eu vou comentar com vocês daqui a pouco, isto é extremamente importante para a manutenção de taxas de infecção altíssimas. Do que eu estou falando? Nos seres humanos, a gente encontra no Brasil, por exemplo, uma média de infecção de 60% pelo Toxoplasma gondii, certo? Então, se nós temos aí 100 pessoas assistindo essa palestra agora, é muito provável que 60 delas tenham infecção pelo Toxoplasma gondii e nem saibam. Porque, como eu comentei, a maior parte das infecções, seja no ser humano, seja nos animais, ela passa desapercebida, né? Isso não quer dizer que a pessoa não tenha algum problema em função dessa infecção, mas a gente pode comentar mais e a gente vai estar aberto aos questionamentos também. Bom, vamos voltar ao gato, né? Então, vou chamar isso de gato, mas pode ser qualquer felídeo, tá? Como é que um gato pode infectar outro gato? Uma das vias é pela eliminação de oocistos. Então, essa setinha verde aí, ó, indica a eliminação de oocistos nas fezes do gato, tá certo? E isso pode atingir um outro gato, por exemplo, o gatinho aí que eu coloquei na apresentação, tá certo? Essa é a primeira via. Então, lembre que a setinha verde é o oocisto. É uma das vias. Agora, vamos pensar. Qual um dos principais, né, vítimas, né, ou esse termo não é o melhor, mas uma dos principais animais predados pelos felídeos, né, pelos pequenos felídeos, são os roedores. Então, ele está aí porque ele é extremamente importante nesse ciclo. Então, veja só, na verdade, gente, desculpa, a seta verde é a infecção por taxoide, daqui a pouco eu falo dela, tá? Então, assim, na verdade, o gato, a gata, né, quando prenhe, ela eventualmente pode transmitir para sua prole pela passagem transplacentária. Então, lembra daquele primeiro estágio do toxoplasma, o taxoito? Ele pode migrar, né? Ele migra pelo corpo inteiro, ele pode atravessar a barreira transplacentária. Isso não acontece só no gato, acontece em qualquer animal, e pode acontecer, e é muito importante quando acontece no ser humano, e ela pode passar assim para o gatinho também. Isso não é o mais comum, tá certo? A seta amarela que eu indiquei agora é a forma como o gatinho que eliminar o oocisto nas fezes pode contaminar, por exemplo,
infectar, então o termo correto é infecção, tá certo, gente? Ninguém se contamina, a gente até se contamina pelo Covid, a mão da gente pode se contaminar pelo Covid, mas a gente só vai ter infecção a partir do momento que esse vírus entrar no nosso trato respiratório. Então, o termo contaminação está sendo usado de uma forma errada, né? Nessa pandemia, por exemplo. Contaminação é de objetos ou seres inanimados. Então, o solo é contaminado por oocistos, né? Mas a partir do momento que eu ingiro um oocisto de Toxoplasma gondii, eu me infecto pelo Toxoplasma. É o que essa seta amarela está indicando que pode acontecer. Só um minutinho. É o que essa seta amarela está indicando que pode acontecer para os roedores. Então, o roedor, ele pode ser infectado a partir do oocisto que ele ingere no solo, que ele ingere de um animal, por exemplo, um inseto que esteja contaminado com oocisto, porque ingeriu o oocisto do solo, ou de um vegetal que está contaminado com oocistos, tá certo? Então, essa é uma fase. A seta vermelha indica a presença de cistos teciduais com bradizoítos nos tecidos, por exemplo, do roedor, e essa pode ser uma forma de transmissão para o gato. Seja ele um gato adulto, seja ele um filhote, tá certo, gente? Então, provavelmente, seja no ambiente natural, seja nas casas, seja onde for, seja no meio urbano, os gatos, eles provavelmente se infectam mais logo após a lactação. E o que acontece? Enquanto está lactando, né, ele está mamando, aí a partir do momento que começa o desmame e a mãe começa a caçar para alimentar esses filhotes, e os filhotes começam a aprender a caçar, eles vão poder adquirir infecção pelo toxoplasma a partir dos animais que são predados, tá certo? Esse é um detalhe importante, por quê? Porque daí, na primeira infecção do gatinho, ele vai eliminar o cisto nas fezes. Então, aí eu preciso contar para vocês que provavelmente, isso é o mais frequente, essa infecção com eliminação de oocisto nas fezes só acontece uma vez na vida do gato. Isso é verdade? Provavelmente não em 100% dos casos, mas isso é assim, o conhecimento clássico desse ciclo, tá certo? Hoje a gente tem algumas outras informações, mas é mais frequente uma infecção do gato, né, do gatinho, com eliminação de oocistos apenas uma vez durante a vida, tá certo? Num período que pode variar, mas que é em torno de 15 dias. Então, o que acontece, e eu estou falando, dando esse foco no gato, porque ele é quem contamina o ambiente, né, com oocisto. Então, esse gatinho acabou de adquirir infecção, daqui 3 a 5 dias, normalmente, ele começa a eliminar o oocisto nas fezes. Vai eliminar durante 15 dias, né, e provavelmente vai eliminar uma vez só na vida. Existem relatos de reinfecção, de reeliminação, mas eles não são tão frequentes assim na literatura e é um estudo não muito simples de fazer. Só que o grande problema é que esse gatinho, nesse período de 15 dias que ele estiver eliminando o oocisto, ele vai eliminar uma carga de oocistos absurda, que eu já vou colocar um exemplo aqui da capacidade infecciosa desses oocistos, tá bom? Vamos terminar o ciclo para entender como é que isso envolve outros animais e o ser humano? Vamos lá. Então, veja só, o roedor, ele também faz infecção transplacentária. Então, quando o roedor adquire a infecção pelo Toxoplasma gondii, aqui, ó, passou Toxoplasma do gato, por exemplo, né, para o roedor. Se essa fêmea aqui estiver grávida, esse Toxoplasma na fase taxoído pode passar a barreira transplacentária e os ratinhos já nascerem infectados pelo Toxoplasma gondii, tá? A gente diz que o Toxoplasma gondii, ele é um parasito intracelular, né, porque vive dentro das células do hospedeiro, heteroxeno porque ele precisa ter hospedeiros diferentes, né, para o ciclo sexuado e assexuado, no caso, facultativo, né? Então, a heteroxenia do Toxoplasma gondii, ela é facultativa. Por quê? Por exemplo, no hospedeiro
intermediário, que são os roedores, os outros mamíferos e as aves, e principalmente no roedor, isso já está bem estabelecido, podem haver, por exemplo, transmissões transplacentárias consecutivas. Quer dizer, o roedor adquiriu uma vez, aí na primeira prenhez passa para os filhos, na segunda também, na terceira também, sem precisar ter outra infecção. Entenderam? Então, essa é uma questão importante, que não acontece em todos os animais, tá? Não é tão frequente assim, mas que permite que o Toxoplasma gondii, inclusive, tenha algum ciclo na natureza, independente da presença do hospedeiro definitivo, que é o felídeo. Essa é uma estratégia, gente, formidável desse parasita, né? Claro que foi desenvolvida, ou melhor, foi estabelecida durante o processo evolutivo desse parasito em evolução com os seus hospedeiros, né? Que fique bem claro. Aqui eu tenho, nessa figura, alguns hospedeiros domésticos do Toxoplasma gondii e que têm um interesse econômico importante, porque são espécies que sofrem da toxoplasmose doença e podem ter prejuízos, né? Para a sua saúde, para a saúde do animal e, consecutivamente, por serem espécies de interesse econômico, também um prejuízo econômico. Então, como é que a maior parte das espécies herbívoras se infecta? Pela ingestão de oocistos eliminados nas fezes dos felídeos. Tá? Então, não existe, assim, com raras exceções, né, uma outra via. Né? Uma rara exceção é essa aqui. Perdão. Essa aqui é a outra forma, né? Um hospedeiro como um ovino, por exemplo, que esteja com a carne contaminada, com cistos teciduais, pode ser fonte de infecção para um gato, por exemplo, né? Mais uma exceção é que uma ovelha, por exemplo, que esteja prenhe, ou uma cabra, se ela se infectar durante a prenhez, isso é importante, né? Se ela se infectar durante a prenhez, o toxoplasma pode passar para os seus filhotes, né? E os filhotes morrerem, então ela pode sofrer um aborto, né? E a porca também, ou esses filhotes podem nascer com alterações, né? Eles podem nascer fracos, por exemplo, ou não, né? Mas já infectados, né? Isso é um detalhe importante, porque animais como o suíno, animais como os ovinos menos, e os caprinos, por exemplo, aqui em Feira de Santana, né? Na região da Caatinga, são animais muito frequentemente consumidos pela população, né? Em diversas formas, né? E se esse tecido, né, com bradizoítos de Toxoplasma gondii, não sofreu um tratamento térmico adequado, seja pelo congelamento que destrói o parasita, seja pela cocção, que pode destruir ou não, né? Então, aí depende do grau de cocção, a gente pode se infectar por essa via também, tá certo? Ou seja, pela ingestão de tecidos dos animais, dos hospedeiros intermediários, contaminados com Toxoplasma gondii. Tá bom? Aí surge o ser humano, que para o nosso grupo é um cuidado especial. A gente normalmente estuda enfermidades ou organismos que podem causar agravos ao ser humano também, né? E particularmente quando são infecções, são as zoonoses, tá? Então, eu coloquei uma grávida aí, né, como exemplo, porque o Toxoplasma gondii, ele vai ter um impacto muito grande sobre as crianças que estão, os fetos, né, que estão sendo gestados, porque eles são imunologicamente ainda incompetentes e eles não vão conseguir organizar, na maior parte das vezes, uma proteção que os permita até sobreviver, né, porque o Toxoplasma gondii pode ser uma causa de aborto e de infertilidade na mulher também, tá? Então, como é que o ser humano pode se infectar? Primeiro, uma das vias é a ingestão de tecidos de animais cronicamente infectados. Podem ser porcos, podem ser carneiros, podem ser aves, né? Por exemplo, a galinha, né? O frango doméstico aí, que a gente cria, ele também é muito impactado pelo toxoplasma, como eu vou mostrar para vocês nos nossos resultados aqui do grupo de pesquisa, e ele pode ser uma fonte, né? A gente pode discutir se é uma boa fonte ou não de infecção do ser humano. Eu, particularmente, eu acho que talvez não seja a mais importante, tá? Bom, mas é uma via. O que acontece? Se a gente ingerir uma carne crua ou mal cozida, né, de um
animal que tenha a infecção pelo Toxoplasma gondii, a gente pode se infectar, tá certo? Outra via, e que talvez seja a mais importante, é a ingestão de oocistos esporulados que foram eliminados por um gato, provavelmente por um filhote, né, que começou a ingerir carne de outros animais, e esse oocisto ele está no solo, ou ele está na água, certo? Ou ele está contaminando vegetais, por exemplo, né? O gato nem precisa estar lá, né? O oocisto vai ficar no solo, a gente já vai comentar, ele tem uma sobrevida no solo de até 1 ano e meio, né? E eu gosto de comentar o seguinte, mesmo que o gato só elimine uma vez na vida o oocisto, já está feito, né? Ele elimina uma quantidade absurda, muito grande, capaz de contaminar extensas áreas, né? Esse oocisto pode durar 1 ano e meio. Aí o que acontece? Em 1 ano e meio, esse gato se torna sexualmente apto à reprodução, né? Ele vai se reproduzir e vai produzir uma nova prole, né? Que vai se infectar e vai novamente não, vai passar a contaminar o solo também quando infectado e passar a eliminar o cisto nas fezes. Então, esse é um detalhe importante, né? Então, como a gente tem uma continuidade da reprodução dos felinos, particularmente do gato doméstico, né? No nosso ambiente urbano, ou mesmo nos nossos ambientes rurais, esse solo, ele tem a possibilidade de estar continuamente contaminado. Existem alguns trabalhos que tentaram estimar, né, essa contaminação, e ela pode ser muito grande em algumas regiões, tá certo? Isso é um detalhe importante. Então, o solo pode estar continuamente contaminado, talvez essa seja a principal via de infecção do ser humano, tá? E, finalmente, e por isso a grávida está aqui, se essa mulher, e aí é um detalhe importantíssimo, tá, gente? Se essa mulher for infectada durante a gestação, tá? Ela pode, não quer dizer que ela vai, mas ela pode passar essa infecção para o feto, certo? Se for no começo da gestação, se for no meio da gestação, se for no final da gestação, vai ter um impacto patológico diferente, né? Um impacto de doença nessa criança. A gente pode comentar rapidamente aqui, não é o foco da nossa apresentação, mas essas questões precisam ficar patentes para a gente determinar a importância da infecção desse parasito para o ser humano e para os animais que estão à nossa volta, inclusive animais silvestres, né? Eu vou fazer um comentário sobre isso, porque algumas espécies silvestres, diferente da maior parte dos hospedeiros do Toxoplasma gondii, elas são extremamente sensíveis à infecção pelo parasito. Elas morrem, o que não é uma questão, o que não é um comportamento comum nessa infecção, tá certo? A maior parte dos hospedeiros do Toxoplasma, 60% da população humana pode estar infectada, certo? A maior parte não teve sinal clínico nenhum e nunca vai ter, certo? Esse é um equilíbrio aí nessa relação entre esse parasito e o seu hospedeiro. Mas algumas espécies não têm essa resistência natural, né? Essa capacidade de resistência natural. Quais são elas? São os primatas neotropicais. Então, inclusive, a gente tem uma apresentação, ela está gravada, está lá no nosso canal no YouTube, falando, inclusive, de um surto de toxoplasmose nos animais lá em Belém do Pará, tá? Então, é interessante, porque esses primatas neotropicais, eles são extremamente sensíveis à infecção pelo Toxoplasma gondii. E os marsupiais australianos. Os marsupiais australianos, provavelmente, né, essa é uma das possíveis explicações que a literatura traz, eles ficaram isolados, né, na Oceania, né, da presença do principal hospedeiro definitivo, né, e provavelmente não houve uma seleção de marsupiais que fossem naturalmente resistentes à infecção pelo Toxoplasma gondii. Então, hoje, se eles têm contato com esse parasito, eles podem morrer, né? É um detalhe bastante interessante aí da evolução dessa situação, tá certo? Então, isso chama atenção que algumas populações animais que estão isoladas, por exemplo, em ilhas, se houver introdução do gato, né? E a contaminação do solo por pela eliminação de Oocystotoxoplasma gondii, a gente pode ter surtos de mortandade
em animais que estão isolados geograficamente, né, de alguns predadores, por exemplo, dos felídeos, e dos parasitos que esses animais carregam, né? Então, isso é um detalhe importante, inclusive, para a conservação de determinadas espécies, tá certo? Então, essa é a forma. Eu trouxe até um alfacezinho aqui, ó, para lembrar que a verdura pode contaminar, né? Pode estar contaminada com ocisto. A gente tem aí, num trabalho que a gente fez com o pessoal lá do Instituto Evandro Chagas, houve um surto de toxoplasmose humana na Ilha do Marajó, e do ponto de vista epidemiológico, a gente não conseguiu determinar pelo isolamento do parasito, né? E pela detecção por outras formas, mas o principal vínculo epidemiológico era o consumo de açaí. Olha só, que coisa louca, né? O açaí, mas como é que é isso, né? Provavelmente houve eliminação de ocistos ou contaminação, né? Por exemplo, por contato. Baixou o açaí lá da palmeira, isso ficou no chão, pode ter contaminado com as fezes do gato no chão. E aí, na hora que bate o açaí, o ocisto que estava lá foi junto, né? Ou não, ou foi a água, se houve água, a água podia estar contaminada, né? Como já aconteceu em alguns grandes surtos. A gente teve um surto em Santa Isabel do Ivaí, se não me engano, no Paraná, que o gato, ele eliminou os cistos no reservatório de água da cidade. E aí o pessoal recebia o cisto na água encanada, que chegava nas casas, né? Então, e foi um surto importante. Isso está bem determinado do ponto de vista epidemiológico, com isolamento do toxoplasma da água e tudo mais. Então, esses são detalhes, né, desse parasito muito interessantes, porque o fato do ocisto estar no ambiente permite que esse parasito chegue a diversas situações em que a gente nem poderia pensar antes, tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, olha só a viabilidade do ocisto, que ele é o nosso principal foco aqui, né? É a fase resultante da reprodução sexuada do parasita, que só ocorre no epitélio intestinal dos felídeos, né? E que vai ser eliminada nas fezes num curto período de tempo, mas que pode ficar, por exemplo, na água congelado por 28 dias, viável. Ele pode ficar na água entre 20 e 22 graus por 548 dias. Ele pode ficar na água a 50 graus, viável, por 30 minutos. Ele pode ficar nas fezes, né, entre menos 20 e até 35 graus por 548 dias, por 1 ano e meio. Né? Então, esses são estudos que fizeram estudos de viabilidade. Então, é um estágio infectante extremamente resistente, né? Então, lembrando que nesse período aí de 1 ano e meio, os felídeos, que são os contaminantes do ambiente, eles podem se reproduzir, gerar novos lotes de filhotes que vão se infectar e novamente e aí contaminar o ambiente. Então, isso é um ciclo de contaminação ambiental provavelmente contínuo, né? E essa contaminação está em volta de todos nós. Em 1965, um autor chamado Jacobs, ele começa o capítulo dele falando da toxoplasmose, justamente falando essa frase: o mundo é um mar de infecção toxoplásmica. Tá certo? Então, vamos lá. Qual a capacidade de contaminação do solo e de infecção dos hospedeiros intermediários pelo Toxoplasma gondii? Então, aqui eu mostro um gatinho. Isso aqui é um experimento feito na Inglaterra, na década de 80, né, entre a década de 70 e 80, em que eles estimam o seguinte, né? Então, um gatinho defeca, né? Cerca de 30 gramas de fezes, né, de um gato eliminando ocisto, no pico da eliminação de ocistos, tá certo? Se você misturar essas 30 gramas de fezes contendo ocisto de gato numa tonelada de ração, tá? Eles estavam pensando no impacto disso nos animais domésticos. Cada quilo dessa ração, olha a conta, gente. Uma defecação de um gatinho, numa tonelada de ração, em 1.000 quilos de ração, cada quilo, né, a milésima parte, então, desta ração, potencialmente, pode infectar 25 ovinos.
Então, se a gente multiplicar esse quilo pelos 1.000, se 1 quilo é capaz de infectar 25, 1 tonelada é capaz de infectar 250.000 hospedeiros intermediários. Então, esse é o potencial, não quer dizer que isso aconteça sempre, né? Mas a defecação de um gato no pico de eliminação de oocistos pelo Toxoplasma gondii, potencialmente, pode infectar 250.000 hospedeiros. Esse gatinho vai defecar talvez 2 ou 3 vezes no dia e ele vai eliminar o cisto durante 15 dias, né? Então, é um potencial muito grande. E esse oocisto, ele é viável por 1 ano e meio no ambiente, né? Então, é disso que a gente está falando. Bom, uma outra forma de infecção é pela ingestão de tecidos, né, de alguns animais. Quais são os animais mais propensos a ter maior quantidade de cistos teciduais de Toxoplasma gondii e assim seriam mais frequentemente fontes de infecção para animais carnívoros, né, inclusive o gato, e animais onívoros, como o ser humano e outros animais. Então, os suínos, né, eles têm, quando infectados, uma quantidade importante de cistos teciduais, os ovinos e os caprinos. Então, essas são as principais espécies transmissoras pela via do carnivorismo, né, de serem predadas, né, ou consumidas por animais carnívoros ou onívoros. Seguidas das galinhas caipiras, ou galinhas de quintal, como são chamadas aqui na Bahia, dos pombos, dos cervos, animais de caça de uma maneira geral, né, então existem vários registros. Eu mesmo acompanhei, gente, um surto de toxoplasmose em cães, né, os cães com sinais clínicos, e eram cães usados em caça, né? Então, quando o pessoal caçava lá um animal, claro que a gente está falando de um processo que que não é legal, né? Então, o pessoal, e a gente sabe que é muito comum, né? A caça e a utilização, vai ter uma palestra sobre isso, se eu não me engano, né? Sobre a utilização de animais silvestres no consumo, nesse simpósio, e esses cães, eles eram, quando eles caçavam esses animais silvestres, eu não sei, a gente não sabe precisar que animal foi utilizado, mas no processo que o caçador limpava, eles jogavam as vísceras, né, dessa caça para os cães, né, e aí os cães todos, uma matilha de 7 animais, todos tiveram toxoplasmose, né, e tiveram que ficar internados, serem tratados e tudo mais. Eu confesso que foi a única vez, em 25 anos, que eu vi uma ocorrência dessa, né? Isso não é comum, mas, inclusive, os próprios caçadores podem ter essa situação, né? A gente sabe que algumas pessoas têm um paladar diferenciado e, por exemplo, gostam de comer carne crua, ou gostam de comer vísceras cruas, né? Um pedaço de fígado, né? Um pedaço de baço, e nesse processo eles podem ser infectados também, né? Por sorte da maior parte dos seres humanos, a maior parte dos seres humanos são naturalmente bastante resistentes à infecção pelo Toxoplasma gondii e não desenvolvem doença, mas eles podem e vão ficar a vida inteira com cistos teciduais, seja no olho, seja no sistema nervoso central, a gente falando agora dos seres humanos, né? Em seguida, equídeos, né, os cavalos, moares e os frangos de granja têm uma menor quantidade de cistos teciduais, quando tem, né? Não estou falando que esses animais todos tenham, não, gente, eles têm sido infectados, né? A prática de determinadas formas de prevenção, né, no cuidado da alimentação desses animais, na higiene dos estábulos, na higiene da água, etc., vão, obviamente, criar menores condições de transmissão da infecção para esses animais. E búfalos e bovinos, né, que são animais tidos, inclusive, como bastante resistentes à infecção pelo parasita. Gente, então aqui só uma parte do show de horrores. Isso aqui é a foto de um trabalho que foi feito por um grupo de pesquisadores aí na Espanha, se não me engano, mostrando a infecção experimental de ovinos pelo Toxoplasma gondii, né, durante a prenhez. Então, mostrando o aborto, né, as fêmeas de ovinos e caprinos e suínos também, quando infectadas durante a prenhez, elas podem, principalmente na primeira prenhez, né, na segunda já não é problema, como no ser humano, ter o aborto pelo Toxoplasma gondii, né.
podem ter fetos mumificados, porque eles ficam lá dentro do útero e vão, né, mas já morreram, e aí todos os tecidos, todo o líquido é absorvido e tudo mais, né? Então, isso aqui tem um impacto muito grande para a pecuária desses animais, né? E um detalhe eu preciso comentar, existe um trabalho uruguaio que ele seguiu animais, filhotes, né, de ovelhas, né, mas de ovelhas soropositivas, ou seja, que tiveram toxoplasmose, passaram pela fase aguda, ficaram na fase crônica e não tem mais problema. Então, os filhotes dessas fêmeas, eles tiveram um desenvolvimento pós-natal menor, eles ganharam, por exemplo, menos peso do que filhotes de fêmeas não infectadas, né? Então, do ponto de vista econômico, isso pode né, resultar num grau de perda aí importante. Eu fiz parte de um grupo, quando eu trabalhava no Paraná, que pesquisava a relação entre a infecção pelo Toxoplasma gondii e alterações do sistema nervoso entérico, que é o sistema, né, que é a parte do sistema nervoso que está relacionada ao nosso intestino e que controla tanto a secreção quanto a absorção e a motilidade do intestino, a função intestinal de uma maneira geral. E o toxoplasma, ele afeta muito o sistema nervoso entérico. Então, talvez mesmo animais cronicamente infectados, e o ser humano também, eventualmente podem ter alterações na absorção, né, na apropriação dos nutrientes e tudo mais, relacionadas com essa alteração que o Toxoplasma gondii fez no intestino. A gente pesquisou um pouco isso no Paraná, e nós temos aqui um pesquisador egresso desse grupo, na UFRB, em Santo Antônio de Jesus, o professor Marcelo Giondário, que ele continua esses trabalhos lá com o grupo dele, inclusive numa parceria com a UFBA, são trabalhos que provavelmente vão render aí dados interessantes na fisiopatologia dessa infecção. Bom, vamos lá. Aqui, gente, só um detalhe muito importante da infecção pelo Toxoplasma gondii, não só no ser humano, mas como em alguns animais. Por exemplo, a principal causa de doenças oculares em gatos é o Toxoplasma gondii. Então, o gato, ele não só é o hospedeiro definitivo do parasito, como ele também, como um mamífero que também vai albergar os estágios parasitários típicos da infecção crônica, né, que são os bradizoítos. E esses bradizoítos podem estar lá no olho, né? E como o olho é uma câmara que, do ponto de vista imunológico, ele pode ter um comportamento diferenciado até em relação ao resto do corpo do indivíduo, às vezes o indivíduo está com a imunidade geral tranquila, né, está imune, mas ele pode ter uma alteração de imunidade local, por exemplo, no olho. E aí o indivíduo ele pode ter o que a gente chama de reagudização da toxoplasmose ocular, tá certo? Então, isso aqui é fundo de olho, né? Essas imagens mostram fundo de olho de pessoas que têm toxoplasmose ocular. Então, gente, estão vendo essa região aqui, ó? Isso aqui é a retina, né? Que é a nossa área de células nervosas, né? De células de neurônios no fundo do olho. São as células responsáveis pela captação do sinal luminoso, né? Então, olha essa área toda aqui, ó, uma área de inflamação, tá? É uma área de toxoplasmose ativa na retina de um paciente, tá certo? E aqui são áreas de toxoplasmose de cicatriz pelo toxoplasma na retina de um paciente com infecção crônica. Isso é visível no exame oftalmológico, né? Essa talvez seja uma das principais formas clínicas da toxoplasmose humana, né? Mesmo naquelas pessoas que são infectadas pela via congênita, a gente já vai ver. E isso é importante porque essas pessoas podem ter perda da visão, né? E esse é um quadro muito importante, tá? Outro quadro importante no ser humano, como nos animais também, é a infecção transplacentária, né? E um dos sinais que a criança pode ter é a macrocefalia, né? No caso aí, por conta das alterações no cérebro que levam ao acúmulo do líquido cefalorraquidiano, né? Então, crianças com esse grau de alteração, então veja, gente, isso é muito importante, né? A mulher tem que se infectar durante a gestação. Ela tem que ter o que a gente chama de viragem sorológica, quer dizer, ela fez um primeiro exame do sangue e ela deu negativa para toxoplasmose. Aí ela faz um segundo exame e aparece anticorpo
né? Apareceu por quê? Porque entre um exame e outro, ela foi infectada, seja pela ingestão de cistos teciduais em produtos cárneos, né, mal preparados, seja pela ingestão de oocistos, que pode estar no solo, né, que pode estar na água, que pode estar numa verdura, certo? E aí a criança, a mulher mesmo, gente, não vai ter nem sinais clínicos. E isso é importante a gente saber, né? Mas a criança, como ela está imunologicamente incompetente, ela vai poder ter alterações como essa, tá? Ou como essa. Então, ela pode nascer, né? E ela pode ter, por exemplo, alterações visuais, né? Alterações oculares, que é o mais frequente dessas lesões, tá certo? Então, estrabismo, né? Não é a única causa de estrabismo, né, no ser humano, mas isso aqui revela a presença de cistos teciduais no fundo do olho dessas crianças e que mais tarde podem ser reativados num processo em que a criança tiver uma imunodepressão, e aí ela pode, inclusive, perder a visão nessas reagudizações. Então, esse é um detalhe importante, tá? Então, a gente fez uma estimativa aqui para o estado da Bahia, gente. A estimativa de nascimentos em 2019 para o Brasil é de 1.600.000 pessoas, né? Os trabalhos brasileiros assumem que a cada 1.000 nascimentos vivos, uma dessas crianças vai ter toxoplasmose congênita. Ou seja, no Brasil, em 2019, devem ter nascido 1.600 crianças com toxoplasmose congênita. Na Bahia, a estimativa de nascimentos em 2019 foi de 60.400 crianças. Assumindo a mesma taxa para a Bahia, nós tivemos na Bahia um nascimento de 60 crianças com toxoplasmose congênita. A gente não tem um dado do impacto disso para o sistema de saúde, né? Mas os dados americanos assumem que o tratamento da toxoplasmose congênita, né, e das sequelas que ela causam um impacto de 8,8 bilhões de dólares na economia da saúde nos Estados Unidos, né? Lembrando que 80% dessas crianças vão desenvolver lesões oculares, 35% podem desenvolver doenças neurológicas e 40% vão ter algum grau de perda auditiva. Então, é uma doença grave, mesmo que uma parcela pequena da população, tá? Lembrar que o paciente imunocomprometido também pode ter toxoplasmose, né? Foi uma grande causa de doenças neurológicas em pacientes com AIDS, no Brasil, inclusive, né? E não forma abscesso no cérebro, né? Por conta de algumas questões imunológicas, mas há destruição do tecido cerebral, né? E a pessoa pode morrer de toxoplasmose, tá certo? É isso. Aí, como é que a gente faz o diagnóstico, né? A gente tem várias formas de fazer o diagnóstico da infecção pelo toxoplasma, né? Se um animal morre, né, por exemplo, um daqueles primatas neotropicais, né, um sagui que morra, né, e a gente não sabe do que se trata, etc. Se a gente fizer um squash, né, uma impressão, por exemplo, do fígado, né, a gente vê, olha, o fígado está com alteração de necrose e tudo mais, ou pulmão, né? Então, são locais que, na fase aguda da infecção, a gente pode encontrar, por exemplo, os parasitos no estágio de taxoído, né? E eles são bem típicos, é uma forma de fazer o diagnóstico, tá certo? Outra forma são as técnicas patológicas, né? E, por exemplo, aqui, a imunohistoquímica. Mas o que é mais frequente é a detecção de anticorpos. Então, essa foto é uma foto de uma técnica chamada de imunofluorescência indireta, onde a gente colhe o soro ou o plasma, né, de um animal ou de uma pessoa e detecta anticorpos contra o toxoplasma nesse soro. A pessoa ou o animal, né, uma vez infectado, ela passa a produzir anticorpos contra o parasita. Tá certo? Então, eu não vou me estender nisso, mas é uma forma da gente fazer o diagnóstico. Existem algumas questões importantes, porque a gente tem que diferenciar se está na fase aguda, se está na fase crônica, né? Porque na fase aguda tem uma característica, né? Tem um impacto, por exemplo, na mulher grávida ou numa fêmea grávida, né? Mamífera, por exemplo. Mas na fase crônica tem um outro impacto, então é importante a gente diferenciar, tá? Aqui no laboratório, nas zoonoses, a gente faz o teste de aglutinação direta, que é um teste muito mais simples de se fazer e dá um resultado muito
similar da imunofluorescência, que é um teste quase que padrão para o diagnóstico sorológico de detecção, então, de anticorpos para o toxoplasma, e é muito mais fácil de fazer, né? E a gente gosta muito desse teste, porque diferente da imunofluorescência, diferente do ELISA, que é um outro tipo de teste que a gente pode utilizar, eu posso usar esse teste para qualquer espécie animal. Então, se alguém trouxer uma amostra de soro de uma baleia azul para mim amanhã, eu só não vou fazer porque o laboratório está fechado, mas a gente vai guardar e a qualquer momento a gente pode fazer a detecção de anticorpos, tá certo? Então, esse é um teste muito legal. Aqui, ó, uma amostra positiva, fica tudo cinzinho assim, ó, e na amostra negativa forma uma mancha branca no fundo do pocinho, tá? Beleza. Então, gente, Aristeu, você não falou como é que eu vou fazer o diagnóstico nas fezes do gato ou no solo. Como é que você vai fazer isso? Gente, aí que está talvez a maior dificuldade da gente fazer essa ligação do papel do gato, né, ou dos felídeos, e da própria contaminação do solo, né? Por quê? O que se estima é que menos de 2% dos gatos, neste momento, estejam eliminando os cistos nas fezes. Como eles eliminam por um curto período, e mais frequentemente, uma vez só na vida, então é difícil você pegar o gato eliminando o cisto. Então, você fazer um exame de fezes e detectar os cistos de toxoplasma no exame de fezes, apesar de ser possível, ele é um tanto improvável que a gente consiga isso, tá certo? Do ponto de vista estatístico, a gente não consegue. O solo é pior ainda, né? Porque pode se distribuir de uma forma muito heterogênea, aí você pega uma amostra de solo, você pode fazer uma técnica de flutuação, separar os oocistos e detectar. Mas, gente, é muito difícil, tá? A gente fazer por essas vias, né? A possibilidade de fazer um exame molecular desse solo, detectar DNA do parasita também, mas, sabe, é complicado, porque aí é uma questão de você conseguir concentrar a amostra de uma forma suficiente para que você consiga ter uma chance, uma probabilidade maior de detecção, né? Então, você pode ter uma área contaminada, né, de solo contaminado, inclusive constantemente contaminado, só que na hora que você não vai conseguir processar o solo da área inteira, você vai ter que fazer uma amostra. De repente, você pega num ponto, tem oocisto, mas você pega 10 centímetros daquele ponto, não tem oocisto, e aí você não detecta. Então, a gente começou, né, na verdade, não a gente do grupo, mas a gente começou a ver, a literatura começa a colocar outras formas da gente ver essa contaminação de uma forma indireta. Então, se a gente pensar que animais herbívoros, por exemplo, né, ou animais que têm contato direto com o solo, provavelmente vão se infectar mais frequentemente pela ingestão de oocistos, ou seja, né, essa é a via, é pelo contato com o solo, é pela ingestão de solo, é pela ingestão de alimentos que estejam contaminados, que tiveram contato com o solo, é de se esperar que se você detectar, por exemplo, anticorpos nesses animais, é que eles tiveram contato com esse solo contaminado, então aquele local onde aqueles animais estão podem estar contaminados com o cisto de Toxoplasma gondii. Então, é nesse sentido que a gente começou a fazer uma série de investigações, tá? Então, por exemplo, aqui nesse trabalho, que eu vou mostrar para vocês alguns resultados agora do nosso grupo, a gente primeiro teve, então, a infecção pelo Toxoplasma gondii em aves criadas extensivamente, as chamadas galinhas de quintal, tá? Então, a gente estudou aqui em Feira de Santana, no distrito de Maria Quitéria, o maior distrito rural de Feira de Santana, uma série de propriedades, aonde o que é muito comum, né, o pequeno produtor rural ter lá os seus franguinhos criados de forma extensiva, seja para a produção de ovos, seja para a produção de carne, né? Então, a gente pesquisou aqui na Maria Quitéria em algumas propriedades. Então, aí os frangos, às vezes são os frangos bonitos, inclusive, né, às vezes frangos de linhagem e tudo mais, mas criados solto, ou seja, em contato com o solo. Muito frequentemente, então isso aqui são exemplos lá do nosso trabalho, a presença de gatos, né, nesses ambientes. Então, em 15 propriedades, a gente colheu 290 amostras de soro de aves, tivemos
49,7% de aves reagentes, tá? A mediana nacional das aves, por exemplo, é de 36,6%, né? Então, nessa região aqui, a gente teve uma frequência maior que a mediana nacional, né? Então, isso denota que, provavelmente, esse ambiente tem o ocisto, que está contaminando, né? As aves estão infectando com esses ocistos, isso de uma forma contínua. Por que eu falo isso? Porque a gente já fez outros experimentos em que a gente coloca frangos novos, né, de 15 a 20 dias de idade, que nunca tiveram contato com solo, que são de linhagens que vêm com um selo de qualidade, são animais que são aves que são isentas de patógenos específicos, inclusive, então, o Toxoplasma gondii, e a gente deixa de 15 até 2 meses nesse ambiente. E essas aves passam a apresentar, né, eram inicialmente negativas para o Toxoplasma, e de mais ou menos de 30 a 60 dias depois passam a ter anticorpos, né, circulantes. Ou seja, elas foram infectadas durante aquele período. E aí isso demonstra que existe parasita naquele ambiente, naquele solo, ou na água, né? E que esse parasita é capaz de causar a infecção desses animais, né? Inclusive, quando a gente faz um estudo espacial, a gente vê que em algumas áreas lá existe uma frequência maior de infectados, né? Isso provavelmente denota talvez uma contaminação em maior grau desse solo, né? Então essas são investigações que na continuidade a gente está fazendo, tá? Aí nesse trabalho aqui, gente, que eu tenho que trazer para vocês, inclusive a autora estava aqui no grupo, foi o trabalho da Sofia, ela foi inclusive ela é egressa do mestrado em zoologia, né, que depois passou a ser um mestrado em ecologia e evolução, e a gente fez um trabalho examinando a presença de DNA de toxoplasma em ostras criadas ou coletadas na Baía de Todos os Santos, aqui na Bahia, né? Então, aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a gente coletou perto de Cachoeira, a gente coletou aqui em Veracruz, né, na ilha de Itaparica, e houveram algumas ostras com outro trabalho que a gente comprou também no mercado em Itapuã, né? Então, o que acontece? Olha como a ostra é um bicho interessante, né? Esses animais aquáticos. Esses zoocistos, gente, que podem contaminar o ambiente terrestre, eles podem ser, uma das formas, né, que a gente aventa, eles podem ser lixiviados pela chuva para os ambientes aquáticos, né? Aí animais que são filtradores, como as ostras são, podem concentrar esses oocistos, né? E foi isso que a gente foi examinar. Será que essas ostras tinham DNA do parasita, né? Que seria a forma mais fácil da gente detectar o parasita? Então a gente foi lá, né? Então só lembrando que muitas ostras são consumidas cruas, né? Então elas podem ser, a gente aventa que pode ser fonte de infecção para o ser humano, inclusive. Então, o que aconteceu? Nós coletamos os tecidos dessas ostras, fizemos a extração de DNA, e dependendo do ponto de coleta, a gente teve de 3,7% até 16,2% das ostras contaminadas, ou melhor, infectadas, né, tinha a presença de DNA do parasita nessas ostras. Está aqui o exame molecular, demonstrando as amplificações, e aqui um outro exame chamado RFLP, né, que determinou que aquele parasita que a gente está detectando, né, nessas sequências aqui, nessas amplificações, era realmente o Toxoplasma gondii. Então, a média, desculpe, de resultados aí foi de 7,2%, tá, das ostras infectadas. Aí, na mesma época, a Patrícia também estava aí na sala, resolveu fazer o mestrado em zoologia, e aí a gente, vamos procurar, aí eu quero atentar aqui para vocês, gente, um detalhe extremamente importante do processo da pesquisa científica. Ontem nós tivemos o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, né, científico. E às vezes, no processo da ciência, a gente fica tão preocupado com as hipóteses que a gente levanta sobre um determinado fato da natureza, que a gente fica focado só naquilo e perde o contexto geral.
Estou contando essa história porque a Patrícia, quando a gente propôs esse trabalho para ela, de detecção de parasitos em acatina fúlica, a acatina fúlica é um gastrópode, né, um caramujo, invasor, no caso do Brasil, né, porque é o caramujo gigante africano. Ele foi introduzido no Brasil para servir como alimentação, né, seria uma alternativa ao escargot francês, né, mas isso não deu muito certo, né, eu costumo brincar, num país que tem tanto bovino, né, quem é que vai ficar comendo carne de gastrópode, né? Talvez as coisas mudem com o tempo, mas, né, é uma questão cultural. E aí, não deu certo, obviamente, essas criações, esses caramujos foram soltos aí e viraram uma praga, porque, né, eles são extremamente vorazes. A gente fotografou o caramujo comendo mandacaru como se fosse gelatina aqui na Caatinga, né? Então, são animais de um potencial biótico muito grande, se reproduzem, que é uma maravilha, e têm uma capacidade de estivação. Então, mesmo em locais que o ambiente não seja favorável, eles conseguem estivar, entram no processo de hibernação e podem, né, estar prontos para multiplicação no outro período. Então, assim, a gente já tinha algumas referências de literatura, e eu falei assim para Patrícia, vamos pesquisar Cryptosporidium, que é um outro protozoário que causa infecções intestinais nos animais e no homem. Aí eu falei, Patrícia, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses caramujos, a gente colheu os caramujos, ó, em vários locais aqui de Feira de Santana, em vários pontos aqui de Feira de Santana, em praças, né? São caramujos que são mais ativos à noite, então durante o dia a gente não vê, mas eles estão lá, gente. À noite está assim, ó, né? Aí ela pegava no começo da manhã, né? Principalmente assim na hora que estavam voltando para os seus dormitórios, ela pegava esses caramujos e deixava no laboratório por algum período, né? E aí ela ia alimentando esses caramujos para que eles defecassem. Então a gente fez exame de fezes de caramujo, né? Procurando Cryptosporidium. Só que um dia a Patrícia me chamou para ver uma lâmina, porque tinha alguma coisa ali que não era Cryptosporidium, parecia um coccídeo. Aí eu olhei e falei assim, Patrícia, isso aqui está me parecendo Toxoplasma gondii. Dá para fazer esse diagnóstico assim? Não dá, tá? Mas tá com cara, né? Aí a gente fez o exame molecular e a surpresa foi que era Toxoplasma gondii mesmo. Então o projeto inicial da Patrícia, que era com Cryptosporidium, um outro protozoário, passou a ser com Toxoplasma gondii, tá certo? E foi um sucesso, eu considero assim, né? Ela também fez detecção molecular, então aqui está o RFLP das amostras dela, né? Dela não, das amostras dos caramujos que ela criou, e ela encontrou 18,4% dos caramujos com os cistos de Toxoplasma gondii nas fezes. Caraca, mas que história é essa? Não é só o felídeo que elimina pelas fezes? É só o felídeo. Só que o que acontece? Um caramujo como esse, ele ingere material vegetal e ingere solo também. E por que não? Ingere fezes, né? E nesse processo ele pode ser um que a gente chama de vetor mecânico, né? Como ele é uma espécie, é um animal invertebrado, ele é um vetor, nesse caso, um vetor mecânico, né? Ele não faz parte do ciclo natural desse parasito, mas ele pode transportar esse oocisto de um lado para o outro. Foi o que aconteceu. Foi interessante que alguns meses depois eu estava de férias, em um outro estado, inclusive, e aí as crianças num quintal começaram a brincar de catar esses caramujos, e a gente fez esse registro, gente, que eu acho muito interessante, tá? É uma catina fúlica ingerindo copiosamente, com vontade, fezes, né? Vocês podem ver aqui, ó, a catina tem essa estrutura aqui, né, que é a chamada rádula, que ela é extremamente grosseira, né, e ela ajuda esse parasito, ela ajuda esse caramujo a fazer a ingestão e a quebra, né, das estruturas alimentares. E ela estava aqui, esse caramujo estava ingerindo fezes de cão, né? As fezes de gato normalmente não ficam assim expostas no ambiente, né? O gato geralmente esconde, enterra suas fezes, mas também é uma fonte de infecção, né?
Lembrando que o cão também pode ser, de certa maneira, um transportador mecânico, né? O cão pode ingerir o oocisto que está nas fezes do gato, que está no solo contaminado, e eliminar, né? Apesar de, né, isso está determinado experimentalmente, é claro que o cão não elimina, ele não produz o oocisto no intestino dele, mas ele pode transportar no pelo, ele pode transportar pela passagem desse oocisto no intestino do cão também, né? Então, olha que interessante esse registro, tá certo? E, finalmente, gente, usando a mesma abordagem, a gente pode pensar em pesquisar, então, pela presença de anticorpos ou do DNA do parasita em animais silvestres, como um indicador da presença do solo contaminado, ou da água contaminada, ou de alimentos contaminados, que são a fonte alimentar desses animais, então, que podem servir como indicadores da presença do toxoplasma naquele ambiente, né? Então, nós fizemos um trabalho extenso aqui com uma colaboração incrível com o pessoal da Universidade Estadual de Santa Cruz, por isso essa extensão que vai até lá no sul da Bahia, né? Aqui em cima, ó, nessa região, a gente fez que a área, uma das áreas principais de coleta aqui, inclusive do professor Tel, né, que vai nos falar mais tarde, de animais, de mamíferos silvestres, né, aqui também na área da APA, do Pratigi, né, então essa área aqui toda que eu estou circulando, gente, são áreas em que a UFES faz normalmente coletas, né, de diversos trabalhos, né, não só na área de mamíferos, mas na área de aves, na área de insetos, né, e anuros e tudo mais, né, uma série de trabalhos bem amplos aí na área da zoologia. E aqui a área de coleta do pessoal da UESC, né, inclusive o professor Martim foi um dos responsáveis, e o professor Jorge lá na veterinária e tudo mais. Bom, então a gente fez coletas, né, durante um bom período de tempo aí, nessas áreas. Nós coletamos 240 amostras de roedores, desses 246 roedores, 8,54% estavam positivos, né? Coletamos 103 amostras de Didelmorphia, desses 16,5% estavam positivos. E 18 quirópteros, desses apenas um, que corresponde a 5,56%, estavam positivos para a presença de anticorpos de Toxoplasma gondii. Depois a gente fez coleta em outros animais, a gente, por exemplo, em desmodos rotundos, a gente conseguiu fazer detecção de DNA do parasita, né? Então, o que isso aqui demonstra? O que esse resultado demonstra? Esses animais, com algumas exceções, né, porque a gente sabe que eles podem ter, alguns podem ser herbívoros, estrito sensu, mas os roedores, os Didelmorphia também, eventualmente podem ser onívoros, podem se alimentar de pequenos insetos, ou de outras espécies, né, eventualmente. Então, pode ter uma via de infecção pelo carnivorismo, mas é muito mais provável que esses animais, principalmente os que são de hábitos terrícolas, que estão mais próximos do solo, estejam se infectando pela ingestão de oocistos. E isso demonstraria indiretamente a contaminação do solo. Claro que isso é uma hipótese e a gente precisa demonstrar com estudos mais aprofundados nas áreas em que a gente determinou a presença desses animais. Então, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de liberar frangos nessas áreas, né? Frangos naquela situação que eu coloquei para vocês, né? Frangos que a gente sabe que não são infectados naturalmente. E seguir esses animais, claro que no ambiente natural isso é muito mais complicado, né? Muito mais improvável da gente fazer. Mas é uma forma, ou coletar solo e tentar fazer a detecção, seja por um método direto, pela presença do oocisto, seja pela detecção de DNA, por exemplo, né? Então, nesse trabalho, a gente acabou fazendo algumas primeiras descrições, né, da presença de anticorpos do toxoplasma em algumas espécies. Por exemplo, no Taptomes nigrita, que é um roedor, né? A primeira descrição de anticorpos no Monodelphis americana, que foi um dos marsupiais mais frequentemente infectados pelo parasito, e também a primeira descrição de anticorpos no morcego, né, do gênero Rhinocteris, tá certo?
Então, assim, nesses trabalhos com silvestre é muito comum também a gente fazer, seja, né, descrição de novas espécies, ou pelo menos da frequência de um parasito em espécies que ainda não tinham sido associadas, tá bom? Gente, então é isso que eu tinha para falar. Eu vou ficar aberto aqui no tempo que a gente tiver disponível as perguntas, né, eventuais perguntas, e eu vou colocar meu e-mail também, se alguém quiser fazer alguma pergunta em privado, mas eu eu preciso agradecer ao programa de pós-graduação, né, que me fez esse convite, então, novamente, a esse período, vocês viram que vários desses trabalhos foram realizados dentro do programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução, então, é uma parceria muito importante, né, para o meu grupo de pesquisa, para o grupo, né, que eu represento aqui hoje, mas aos meus colegas da UFBA, da UESC, que também tem trabalhado continuamente com a gente nesse tipo de trabalho, né, a toda a equipe do grupo de pesquisa zoonoses, né, e, né, sejam os servidores técnico-administrativos, sejam os alunos de pós-graduação de iniciação científica que fizeram tudo isso acontecer, né. A população do distrito de Maria Quitéria, lá no São José, que a gente tem uma relação muito frequente com esse pessoal, né, e a gente tem feito diversos trabalhos lá, esses trabalhos com os frangos, por exemplo, mas que também a gente faz trabalho com cães, com os próprios seres humanos. Eles têm atendido prontamente todas esse trabalho que a gente tem feito, né? Então, tem sido uma parceria muito frutífera e que a gente tenta também retornar para essa população em conhecimento, em tempo real, né, quando possível, para que eles possam enfrentar de maneira mais adequada também a possibilidade dessas infecções. Eu preciso agradecer, né, o apoio que a gente tem tido todos esses anos do Conselho Nacional de Pesquisa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, da FAPESB, né, na forma das bolsas e dos apoios científicos que eles nos deram nos anos recentes, e também a CAPES, né, na forma das bolsas que a CAPES, ou de alguns apoios financeiros que a gente tem recebido nos últimos anos, principalmente para os alunos de pós-graduação, tá certo? Então, com isso eu encerro a apresentação. Obviamente, gente, eu preciso agradecer a Universidade Estadual de Feira de Santana, né, que sem ela a gente não teria, inclusive, a possibilidade dessa apresentação aqui hoje. Então, eu encerro com isso a minha apresentação e fico à disposição, se a gente tiver um tempinho, para as dúvidas. Se as dúvidas não forem possíveis agora, da gente responder, a gente vai estar, eu vou passar o meu e-mail para vocês, gente, aí vocês fiquem muito à vontade em fazer os questionamentos. Aristeu, nós é que agradecemos, né, pela esclarecedora palestra. Eu acho que interessa muita gente, né, e todo mundo, muita gente tem o seu gato em casa e não sabe exatamente como que é essa relação do toxoplasma, né, com relação às pessoas. Isso é muito importante. Então, aqui, assistindo a nossa palestra, nós temos aqui a presidente da APA, Bianca, que eu acho que é muito interessante, né, todo esse conteúdo que você colocou para a Associação Protetora dos Animais. Nós temos aqui Plantão Disque Vigilância, nós temos aqui a doutora Mirza, que é do CCZ. Eu acho que esse assunto, ele interessa a muita gente mesmo. Só que, Aristeu, a gente tem pouco tempo para perguntas, porque 10h45 a gente tem que encerrar para entrar a palestra do professor Sérgio, né? Eu vou ver aqui se dá para fazer algumas perguntas. Eu anotei algumas. Posso dar uma sugestão, aqui. Miriam? Assim, se as pessoas quiserem, elas podem anotar algumas questões no chat, né? E esse arquivo do chat, ele fica gravado. Então, depois, se você quiser me mandar o arquivo, porque daí eu respondo para as pessoas, né? Lá onde o Miriam vai gravar, ele fica, porque daí quem não der tempo de responder aqui agora, né? Eu respondo depois. Sim, mas você vai saber o e-mail dessas pessoas? Vamos tentar. Vamos tentar. Até 10h45. Eu já coloquei meu e-mail aí, então quem não conseguir ter a sua dúvida satisfeita agora, gente, meu e-mail está aí. É só mandar um e-mail para mim com a dúvida que a gente faz. Aonde? Ou põe lá no... Botou no chat? Botei no chat. Vou botar de novo. Colocou. Tá ótimo.
Não, tá ótimo. Olha, Ariceu, algumas perguntas, deixa eu te falar, são poucas, tá? É, tem aqui da Hélia Piedade, os últimos surtos detectados foram relacionados com contaminação e transmissão por meio de alimentos e ou água contaminados, com um grande número de casos com manifestação aguda dos ciclos clínicos. Nesse cenário, a vigilância para a detecção de fonte primária de contaminação deverá estar focada nas boas práticas de manipulação de alimentos e qualidade do sistema de tratamento e distribuição da água. Os gatos domésticos ainda permanecem como a principal fonte de reservatório? Veja, essa pergunta é excelente, né? Realmente, os últimos surtos que a gente tem notícia, eles mostram a contaminação da água, por exemplo. Contaminação da água, provavelmente, né, até porque os estágios de taxoíto e brazoíto, eles vão ter uma resistência ambiental muito menor, né, quase astronomicamente menor do que o oocisto. Então, por exemplo, quando a fonte de contaminação, perdão, a fonte de infecção dos animais ou do ser humano é a água, o que a gente está vendo aí é contaminação com oocisto. Então, aí, não tem outro, né? O único animal que pode contaminar o ambiente, seja a água, seja o solo, sejam alimentos de origem vegetal, é o gato, ou os felídeos, né? A gente tem que lembrar que a gente tem uma fauna de felídeos silvestres no Brasil privilegiada. A gente tem vários pequenos felídeos aí silvestres que eventualmente podem estar contribuindo com essa contaminação também. Então, não é só o gato doméstico, né? Então, assim, nesse caso, é o gato doméstico. E ele, ou é o felídeo, né? Então, assim, o que tem que ficar claro é que sempre vai ter essa fonte de infecção. À medida que esses animais se infectam, eles vão eliminar o oocisto e esse oocisto vai para o ambiente, junto com as fezes. Essa contaminação vai estar lá. Se ela vai chegar ou não no homem, ou em outros animais, essa é uma outra história, mas ela continua e continuará sempre sendo uma fonte, né? Agora, claro, quando você tem, por exemplo, provavelmente, a gente tem áreas no Brasil, lá no sul do Brasil, por exemplo, em que os hábitos alimentares, o consumo de carne suína, por exemplo, que é um animal que pode estar infectado, né, muito frequentemente, de carne crua, ou de preparados de carne que são com carne crua, né? Ou com carne que não sofre uma cocção adequada, né, no seu preparo. Aí esses cistos teciduais que estavam lá na carne do suíno, eles servem de fonte de infecção. Então, assim, mas esse suíno se infectou da onde? Muito provavelmente pela ingestão de oocisto. Certo, gente? Então, assim, a gente não consegue desvincular na maior parte das vezes. Então, do ponto de vista epidemiológico, o gato, ele vai ser sempre muito importante como contaminador do ambiente. Ponto. Como essa infecção vai chegar no ser humano ou nos outros animais, pode variar, né? Mas lá na origem, muito frequentemente, né? E assim, é um consenso de que ela sempre vai estar no gato, né? Mas lembra, gente, o gato, ele provavelmente ele vai ser importante num período curtinho da vida dele, né? Ele elimina ali uns 15 dias, provavelmente nunca mais vai eliminar, certo? Então, nesse contexto, ele deixa de ser importante aquele gato individual, mas enquanto população, vai ser provavelmente uma fonte contínua de contaminação, sim, porque é ele que contamina o ambiente. Ariceu, alguém aqui perguntou, que eu achei interessante, uma pessoa que cria gato e cria vários, e às vezes tem vários filhotes no ambiente e tal, como que poderia fazer uma desinfecção desse ambiente? Água sanitária, acaba aliviando um pouco esse problema. Agora eu fico pensando, eu que já criei gato, eles cavocam a terra, fazem o cocô e enterram, né? Eu não sei se então, fica no solo, né? Não tem como. Ele enterra, né? Aí, assim, o grande cuidado que a gente tem que ter nas criações é evitar a infecção do gato nesse sentido. Né? Existe algum remédio? Não. Para evitar a infecção, não. A gente não tem vacina, né? Existem vacinas comerciais para ovinos, por exemplo, lá na Nova Zelândia, tá? Mas isso não serve, né?
Existem várias pesquisas nesse sentido, mas ele é um parasita muito esperto nesse sentido, né, e a gente não tem conseguido burlar. Assim, sinceramente, é muito difícil a gente fazer desinfecção ambiental para Toxoplasma gondii, né? A água quente poderia destruir? Pode, né? Mas, assim, um oocisto que esteja no solo a uma determinada profundidade, né? Porque o solo, ele é vivo, gente. O solo não é estéril, né? Ele está sujeito a movimentações que são de origem física e biológica, né? Então, as estruturas do solo, elas vão modificando a sua altura, né? Tanto que quando a gente não coleta só na superfície, a gente coleta na profundidade, a gente acha oocisto, a gente acha ovos de eumintos na profundidade do solo, né? Então, assim, será que vai atingir essa profundidade? A gente não tem agente químico, esses agentes químicos que a gente usa na desinfecção, hipoclorito, né, álcool, nada disso tem efeito sobre Toxoplasma gondii. Eu até brinco, eles até dão uma limpadinha no toxoplasma e fazem ele entrar mais rápido, mais redondo, ele desce redondo, entendeu? Eles realmente não têm efeito. Para vocês terem uma ideia, o oocisto de Toxoplasma gondii, ele suporta a solução sulfocrômica, que é uma solução de ácido sulfúrico a 50%. Ácido sulfúrico, né? Um ácido forte. Não façam isso em casa, diga-se de passagem, né? O oocisto Toxoplasma gondii, ele suporta 30 minutos na solução de sulfocrômica. Então, ele não é um brinquedo. Ele é uma estrutura biológica feita para durar, né? Ele tem uma capacidade de resistência no meio ambiente que é um negócio, assim, fantástico. Então, assim, a gente não pode menosprezar essa capacidade. Então, na verdade, nessa situação, a gente tem que evitar que o gato se infecte, né? Então, assim, alimento seco, né, que tem seus problemas, né, a gente sabe que tem questões aí da vida do gato, né, da saúde do gato com alimento seco, né, aí é o médico veterinário, o nutricionista veterinário que vai dar uma solução melhor, para que ele não se infecte, né, e não venha a eliminar o cisto. Agora, lembrando que uma vez que ele se infectou, ele provavelmente vai eliminar o cisto uma vez só, e aí ele deixa de ser um contaminante do ambiente, gente, tá? Então, assim, sinceramente, eu me preocuparia mais em quebrar o ciclo de transmissão, né? A higiene da carne, a higiene do alimento consumido cru, né? Então, uma fonte de infecção, por exemplo, numa cozinha, é a contaminação cruzada, né? Você acabou de cortar uma carne que pode ter cisto de toxoplasma e ficou a tábua contaminada, aí você não higieniza, e o ideal seria higienizar com água quente, né? Fazer correr a água ali, né? Para tirar mecanicamente, né? Aí você vai cortar, por exemplo, a verdura, porque senão você pode contaminar de uma forma cruzada a verdura, e aí ela é fonte de infecção com um cisto que estava lá na carne. Então, todos esses pequenos detalhes, eles são importantes, e eu acho que é aí que a gente vai quebrar as cadeias de transmissão. Ariceu, a última perguntinha, que é minha, o que eu vi... Espera um pouquinho. A última perguntinha que é minha aqui é o seguinte: eu já visitei várias áreas de reservas naturais, e o que de vez em quando a gente vê é que as pessoas levam gatos para essas áreas naturais. Levam o seu gatinho de estimação, levam um filhote. Então, o que acontece? Como você disse que os animais silvestres têm pouca resistência, né? Então, mas lembrando que são os primatas, no nosso caso aqui, os primatas, né? Os nossos primatas. Roedores, os marsupiais, todos os outros são provavelmente mais resistentes. Tá ótimo. Né? Mas a gente vê muito marsupial nas reservas, né? Sim, muita cuíca, né? Muito sim. gambá, sariguê, essas coisas. Isso é triste, né? Então, a gente, quando vê numa reserva alguém com seu gatinho, a gente já fala, opa, né? Não é legal, né? Não é uma coisa boa. Mas lembrando que, assim, são 2% dos gatos que podem estar eliminando.
Então, a gente, não, né? A gente tem que pensar do ponto de vista populacional, né? Então, talvez assim, você dar o azar mesmo, né? Daquele gato levar um sair gatinho, naquele momento, de levar um gatinho contaminado. Ô, Aristeu, tá bom demais aqui, viu? Mas, infelizmente, a gente vai ter que encerrar por conta da próxima palestra, né? Que já é 10 para as 11. Ô, Aristeu, eu agradeço imensamente. Foi muito boa a sua participação. E, assim, não é todo mundo que se disponibiliza em falar, em esclarecer. Eu acho que essa palestra foi muito boa. E quem tiver mais interesse nesses temas todos, nós colocamos aqui no chat várias vezes o link, né, para a entrada aí no grupo do professor Aristeu. Então, isso é muito importante, né? E quem tiver mais interesse, procura o grupo, né, Aristeu? Que eles estarão lá prontos a esclarecer. Eu posso colocar aqui mais uma vez, enquanto o endereço do professor, né? Aqui, para que quem tiver mais interesse possa copiar rapidinho aí e participar das sessões de palestras, né, lá no grupo, que vai ser muito importante. Muito obrigada, Aristeu, mais uma vez. Obrigada a todos os participantes. E agora nós vamos parar a gravação e e eu peço que as pessoas saiam, né, para a gente fechar a sala, tá? Então, agradeço a todos. Muito obrigada. Isso aí, gente. Muito obrigado novamente, professora Miriam, professor Caio, né, do programa, que o professor Ed está aí, várias manifestações que eu recebi aqui, e estou lá disponível para todos os ouvintes no e-mail e nos nossos canais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom, gente? Isso, copiem e colhem aí, copiem e colhem o endereço do professor que está aqui no chat, tá bom? Tá bem, muito obrigada, Aristeu. Um abraço a todos. Um abraço.